alguma frustração do futebol? O Júnior tem? Olha, Piccoli, sinceramente, não. Eu tenho, assim... Eu acho que eu fui um atleta profissional no país onde todo mundo quer ser um jogador de bola. Passei por pequenas, médias e grandes equipes do futebol brasileiro. Sou um treinador que... Poxa, passei em quase todas as grandes equipes do futebol brasileiro. Olha, alguns trabalhos que foram importantes e marcantes na minha carreira, que eu dou muito valor. Talvez não tenha tido o reconhecimento que esperasse, mas não me apego a isso e não me preocupo com isso. Gostaria, sim, de ter finalizado alguns trabalhos que foram importantes na minha vida, como esse Santos de 2010, como a remontagem de alguns clubes que acabaram acontecendo e, de repente, eu tive que interromper esses trabalhos. Esse Cruzeiro de 2007 também foi vice-campeão da Libertadores do ano seguinte. Em 2011, Piccoli, jogavam as finais da Copa do Brasil, a minha equipe de 2008 contra a equipe de 2009. Curitiba jogando contra o Vasco. E nesse mesmo 2011, a equipe de 2010 jogava a decisão da Libertadores. E em 2008, o Sport que eu havia montado em 2006 jogava a decisão da Copa do Brasil de 2008, quando foi campeão frente ao Corinthians. Então, assim, todas essas equipes jogavam com 5, 6 jogadores da montagem do ano anterior, desde o Curitiba de 2008. Então, isso para mim tem um prazer. Você vê, o Flamengo foi campeão ano passado, retrasado da Libertadores, porque em 2018 nós fomos vice-campeões brasileiros e com esse resultado o Flamengo estava automaticamente classificado. Ajudamos nessa classificação. O Vasco chegou a uma decisão e ganhou a Copa do Brasil justamente por causa disso. O Cruzeiro foi vice-campeão da Libertadores. O Santos foi campeão da Libertadores. Então, esses trabalhos eu gostaria muito de ter finalizado. Por um motivo ou outro, acabaram não acontecendo. Frustração, talvez, nesse sentido. Mas, assim, em outro aspecto, sinceramente, eu sou só agradecido, porque só tive, graças a Deus, só coisas boas assim na minha carreira. E o grande momento, a grande alegria? Eu acho que você olhar uma Copa do Mundo do ano passado, né, 2018, retrasado, e ver que em 25 jogadores eu tinha 12 jogadores ali que ou eu havia iniciado nas equipes principais ou havia dado uma sequência nas suas carreiras. Eram 12 jogadores. E foi até motivo de uma matéria. Mauro Naves fez uma matéria porque ele viu esse detalhe de jogadores que eu havia levado a uma seleção. Vem em 2005, em 2015, 16, o Santos colocando 3 jogadores na seleção olímpica, o Gabriel, o Zeca e o Thiago Maia, e 3 jogadores na seleção que jogou a Copa América Centenária nos Estados Unidos. No mesmo ano, 6 jogadores em seleções, um Santos que havia colocado 6 jogadores apenas uma vez, na era Pelé ainda. Então, eu acho que isso daí é motivo de satisfação, você poder dirigir um clube como o Santos por quase 200 jogos e ter o seu trabalho comparado ao do seu grande treinador, que foi na época, né? E isso na era de ouro do Santos, na era do Pelé, onde o número de vitórias era muito maior do que... E essas duas passagens nos levaram a esses resultados também. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Eu acho que é muito em função do trabalho de toda uma equipe, né, que esteve por trás comigo, nos ajudando, nos auxiliando, e do qual eu sou muito agradecido.
essa pergunta eu faço para praticamente todos os nobres colegas que eu converso. Se o Dorival Júnior, hoje consagrado, pudesse dizer algo para o Dorival Júnior iniciante, o cara que está lá começando, o que o Dorival ia falar para ele? Piccoli, assim, o nosso mercado não é para amadores. Ele é para profissionais. Profissionais que tenham objetivos, que tenham, acima de tudo, muita determinação, gana e vontade de vencer. Você ser um profissional de futebol no país não é fácil. As cobranças são inúmeras de todos os lados. Se você tiver um mínimo de incertezas, você fica no meio do caminho. Se você não tiver convicção do que você realiza, você não vai conseguir chegar em objetivo nenhum da sua vida, da sua carreira. Você tem que ter muita segurança naquilo que você faz. E para que você tenha essa segurança, planifique de tal maneira que quando você entrar nesse mercado, você não saia mais. Se prepare não só para a entrada, mas para a manutenção. E para que isso aconteça, você tem que estar muito atento, muito focado, muito ligado. Porque não é um mercado fácil, não é simples. E todos vêm, de uma maneira ou de outra, querendo o espaço que você já alcançou. Se você não continuar se preparando, se você não continuar melhorando aquilo que você já tenha e esteja desenvolvendo, você acaba ficando no meio do caminho. Então, o que eu diria é nesse sentido, que é um mercado muito competitivo. Muito competitivo. E ele vai exigir o máximo de cada um de vocês, de cada um de nós. Não esmoreçam, não desacreditem, não tenham desconfianças daquilo que vocês estejam preparados para fazer, porque senão pagaremos um preço muito alto. Fantástico. Fantástico. Júnior, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Cara, eu queria te agradecer demais, porque a gente vive nessa rotina do futebol. Como seria bacana se a gente pudesse sentar com todos aqueles que a gente tem admiração, respeito, consideração e principalmente gratidão, porque aquilo que o Laurinho te falou ali atrás, você pode ter certeza que, se não for na maioria, e a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que é absoluto, mas a grande maioria daquele grupo lá de jovens atletas tem esse mesmo sentimento, e eu me incluo nessa coisa. Então, eu tenho muita gratidão por você, e mais uma vez você me presenteia com uma conversa bacana, e que a gente vai procurar lapidar agora, empacotar bem e passar adiante, porque, como você falou durante a nossa conversa, compartilhar conhecimento é sempre muito bom, sempre muito importante, e é quando a gente mais aprende. Eu estou aqui aprendendo demais com você, te agradeço de coração por você participar nesse projeto que ele está iniciando, e, de repente, um cara consagrado como você resolve colaborar de forma tão absoluta como foi a nossa conversa. Que é isso, Piccoli, eu que agradeço. Quando eu citei o Laurinho, é porque nós que passamos aquela época no clube, às vezes não tínhamos essa percepção de que, de uma maneira ou de outra, tínhamos auxiliado, né, no crescimento de cada um de vocês, que foram muito importantes na história, não só do Juventude, como de outros clubes brasileiros. Cada um deu sequência às suas vidas, mas eu acho que aquele momento foi interessante. Ele usou até a palavra competição, que nós trouxemos o espírito de competição para o clube. É interessante isso, porque, né, nós não tínhamos essa ideia. Tanto é que, quando acabou ali a reunião, eu ainda conversei com o Daí. Eu falei, o Laurinho falou uma coisa que eu nem imaginava que fosse verdade. Falei para o Sandro a mesma coisa. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Obrigado por ter participado com você. É uma satisfação para mim. E estamos sempre aí à sua disposição, acompanhando a tua carreira.